Vou bater um papo com o assessor especial do governo, ex-presidente regional do Partido dos Trabalhadores, Leonardo de Brito, o Léo, que está aí no centro de um grande debate dentro da Frente Popular, que é o debate da escolha do vice do governador Tião Viana e também dos nomes para compor o chapão da Frente Popular à Câmara Federal. Depois de diversas especulações da nota, da coluna do Luiz Carlos Moreira Jorge, que apontava o Léo como candidato a vice, num acordo já selado dentro do PT, depois aconteceu toda aquela celeuma envolvendo o nome do senador Aníbal Diniz, que teria sido alijado desse processo. Enfim, como é que o Léo avalia essa situação? A poeira já baixou? E o Léo é candidato a vice ou a deputado federal? Ele nos responde agora. Boa noite, Léo. Boa noite, Alain. Boa noite a todos os telespectadores do Gazeta Entrevista. Léo, a primeira pergunta é essa. Depois de todo esse processo, que foi desgastante dentro do PT, que gerou uma insatisfação do senador Aníbal Diniz e um profundo debate entre o nome de Aníbal e de Perpétua, que tomou conta dos noticiários políticos, e o seu nome também indicado num eventual acordo, num suposto acordo já fechado, como o vice do governador Tião Viana para este ano, para as eleições deste ano. Depois que a poeira baixou, o que ficou definido? O PT tem uma definição sobre isso? Você é o vice, Léo? Bem, Alain, primeiro eu quero dizer que eu sou pré-candidato a deputado federal. Vou deixar isso muito claro. Ontem eu procurei o governador Tião Viana pela manhã e diante essas especulações, até uma certa efervescência dentro da militância, e eu tenho uma convicção muito firme. Vice-governador é uma prerrogativa de decisão do governador. E aí ontem eu procurei o governador Tião Viana e coloquei de maneira muito clara, já tinha feito uma nota, já naquela primeira vez das notas do Luiz Carlos, eu li sua nota, afirmando isso, e coloquei de maneira muito clara que meu nome está fora de qualquer cogitação para vice. Inclusive porque tenho trabalhado essa pré-candidatura a deputado federal e já estava tendo alguns prejuízos porque muitas pessoas estavam cogitando de que eu não seria pré-candidato a deputado federal. Então, eu fiz essa afirmação de maneira muito clara. Fico feliz do meu nome estar sendo lembrado. Eu acho que isso é produto aí de lealdade, de um trabalho sério, de uma militância política histórica que eu tenho na Frente Popular e no PT já há muito tempo. Mas fiquei, inclusive, um pouco chateado com, por exemplo, com uma matéria que saiu hoje no site da cidade, aí dizendo que PT desiste da candidatura de Léo de Brito para vice. Por quê? Porque o PT nunca discutiu a vice. Na verdade, o PT nunca discutiu a vice. E ontem, inclusive, na reunião da executiva do partido, foi praticamente consensual de que essa decisão é uma decisão que cabe ao governador Tião Viana. Inclusive, eu falei na conversa que tive com o governador ontem, o governador, o senhor tem que ficar muito à vontade para escolher o seu melhor vice. Portanto, o caminho que eu estou tomando é o caminho que já estava tomando esse tempo todo, que da pré-candidatura a deputado federal, assim como fui em 2010, tirei aí 13.826 votos, muito honrosos. A entrada do senador Jorge Viana no debate, defendendo a pré-candidatura do Aníbal ao Senado, foi determinante para a reviravolta nessa situação toda, Léo? Como eu disse, Alain, na verdade não existia um debate sobre isso. Na verdade existiam especulações, existia inclusive discussões dentro da militância. A juventude do PT tinha uma tese de que a nova geração deveria estar representada. E o senador Jorge Viana, ele tem, assim como qualquer militante do Partido dos Trabalhadores, tem o direito de defender as teses. E eu acho que é correto que ele faça isso dentro do partido. Estava presente, inclusive, na reunião da executiva, tem colocado nas entrevistas essa defesa do nome da candidatura do senador Aníbal Diniz, que inclusive já foi referendada pelo Partido dos Trabalhadores para esse debate dentro da Frente Popular. Então não vejo problema nenhum. Então, na verdade, a gente não está retirando não se pode retirar o que não estava colocado. Muito bem. Existe a tese, inclusive defendida pelo senador Aníbal Diniz, de que não havendo consenso, haverá duas candidaturas, a dele e a de Perpétua. E você, o que pensa disso?
Olha, o meu coração, ele diz de maneira muito firme que o Aníbal é um grande senador do Brasil, um grande senador do Acre. Eu tenho um respeito e uma admiração pessoal, tenho uma relação pessoal muito firme, e forte e familiar com o Aníbal Diniz, mas num momento como esse nós temos que ter a racionalidade do processo. Então, o que está posto nesse momento? É apenas uma vaga. O Partido dos Trabalhadores está colocando o nome do senador Aníbal Diniz. O PCdoB está colocando o nome da deputada federal Perpétua Almeida. E o que eu considero, essa é uma opinião pessoal minha como militante, e defendo a tese que é defendida pelo governador Tião Viana, que o melhor para a Frente Popular, para o PT e para a reeleição do governador Tião Viana é que a gente tenha apenas uma candidatura. E aí cabe à direção do Partido Comunista do Brasil, do PT, fazerem esse diálogo junto com os demais partidos da Frente Popular para tomarem essa definição. Mas eu sou um defensor da candidatura única. Léo, você é um homem muito bem informado, você lê os jornais, as colunas políticas, demonstrou isso, falando inclusive da coluna política que havia dito que o PT tinha desistido de sua candidatura. Você lê as colunas políticas. Coluna Poronga, jornal Página 20, que faz menção às ações dos mandatos de Gladson e de Perpétua e faz a seguinte referência a Aníbal Diniz, coluna Poronga. Ontem, apoiador do projeto de reeleição de Aníbal, desde a primeira hora, reclamava à coluna que o gabinete do senador ou o próprio senador não agem para botar o mandato em evidência, assim como fazem Cameli e Perpétua. Opostos, cita como exemplo as agendas que a comunista e o pepista empreenderam ao Juruá e ao Envira no último fim de semana. Enquanto isso, cadê o Aníbal? Coluna Poronga. Mais um fogo amigo contra o Aníbal, Léo? A gente não pode falar sobre fogo amigo porque você é jornalista, você sabe muito bem que os jornais e os jornalistas, os colunistas têm suas opiniões. As opiniões, elas são livres e... Diz ele que um apoiador do Aníbal que dá informação. Não necessariamente a gente tem que concordar. E obviamente que as pessoas que apoiam também têm as suas opiniões. Então, é um direito de expressar uma opinião. Isso não quer dizer que essa opinião está correta. O senador Aníbal Diniz, acho que de maneira muito justa, estava gozando de pelo menos aí uns 10 dias de férias. Eu acho que isso não é problema nenhum. Vai iniciar agora uma agenda, né? Isso ficou definido na executiva, uma agenda que vai se estender até 15 de fevereiro, de visitas aos municípios. Já rodou os 22 municípios ao longo desses 3 anos de mandato. É um parlamentar exemplar, um grande tribuno lá no Senado Federal, foi eleito o 7º melhor senador já no primeiro ano, foi eleito o vice-presidente do Senado no 2º ano para um senador que na verdade, foi suplente e agora assumiu no último quadriênio do mandato do senador Tião Viana. Então, o que nós temos que dizer para o Acre todo é que o senador Aníbal Diniz é um senador que honra o Acre. Agora, as opiniões, elas são livres e a gente tem que respeitar, embora a gente não concorde com elas. Como é que está o clima dentro do PT entre o assessor Nepomuceno Carioca e as lideranças que apoiam o senador Aníbal Diniz? Esse clima ainda está pesado, é um clima ruim? E como é que o Hermício está trabalhando para contornar isso? O que nós estamos tendo hoje, é bom que o telespectador entenda também, o que nós estamos tendo hoje no PT é um processo salutar de discussão de teses, a respeito, sobretudo, a questão da candidatura de Senado. E é claro que mesmo quando você tem uma discussão de teses, animosidades são criadas no processo. Eu entendo que a forma como o debate foi para a imprensa, sobretudo, via Carioca, ela naquele momento, foi uma forma inapropriada. Eu já, inclusive, externei isso a ele, eu acho que porque diminuiu, inclusive, a figura do presidente Hermício, que está fazendo um trabalho belíssimo, eu quero registrar isso nesse momento, do próprio senador Aníbal Diniz, que, na verdade, tem um debate interno. E o Carioca tem todos os direitos de expressar as suas opiniões, mas eu acho que da forma como foi feito, foi de uma maneira equivocada. Mas o que existe hoje, sobretudo a partir da reunião que foi feita ontem na executiva, os relatos que foram feitos, é que o clima, eu acho que está um clima de debate racional. Eu acho que é isso que tem que prevalecer. Eu fui dirigente do PT por
mais de 6 anos, porque fui inclusive da executiva antes de ser presidente. E o debate a respeito dessas questões de articulação política, ele deve se dar na mais alta racionalidade. Depois a gente bota toda a emoção no período da campanha.